Boa noite, pessoal, tudo bem? Como nós já havíamos combinado, nosso terceiro vídeo falando sobre crase. O que é a coisa mais importante? Antes de estudar crase, você precisa se dar conta de que é importante estudar regência, tanto verbal quanto nominal. Porque o que vai ser crase? Crase não é o acento, como nós costumamos chamar este acento de crase. Crase é o que ocorre. Crase significa mistura, fusão. Então é mistura de preposição e artigo. Se eu tenho as duas coisas, vai ocorrer a crase e aí eu coloco o acento grave que indica a crase, tá? Então, este acento aqui significa que eu tenho dois As aqui, tá? Então, a crase não é o acento, né? A crase é o que ocorre e o acento, o nome do acento é acento grave. O que é importante na hora de estudar, né? Além de estudar regência, é eu saber quando não ocorre. Então, não vai ocorrer crase antes de substantivo masculino. Por exemplo, o menino foi a pé. Compramos o carro a prazo. Passei a camisa a ferro. Pé, prazo e ferro são substantivos masculinos, são palavras masculinas. Então, não vai ocorrer crase. Então, se fosse, por exemplo, aqui, compramos o carro à vista. À vista, vista é palavra masculina. Desculpem, vista é palavra feminina. Então, ocorreria a crase. Mas pé é o prazo e o ferro. Então não vai ocorrer crase antes de palavra masculina, tá? Não vai ocorrer crase também antes de verbo. Então, por exemplo, estávamos a contemplar o entardecer. Ele estava disposto a ajudar. Não tenho nada a dizer. Contemplar, ajudar e dizer são verbos. Então este azinho aqui não vai ocorrer crase porque sempre tem verbo depois. Então, sempre antes de verbo, não ocorre crase, tá? Antes de pronomes de tratamento. Quais são os únicos pronomes de tratamento que podem aceitar o acento grave, que pode ocorrer crase antes? É senhora, senhorita e dona. Então, se não for nenhum desses três, não vai ocorrer. Ó, diga bom dia a ela. Então, não vai ocorrer. Diga bom dia à senhora. Senhora vai ocorrer. Isso não interessa a você. Você, pronome, não vai ocorrer. Isso não interessa a senhorita. Senhorita vai ocorrer. Então, em geral, antes de pronome não ocorre. Mas se for senhora, senhorita e dona, vai ocorrer. Tá? Antes de numerais cardinais, também não vai ocorrer crase. Daqui a uma semana iremos viajar. Ó, numeral, uma, então antes não vai ocorrer crase. Chegou a 20 mil o número de mortes por vírus no Brasil. Ó, a 20 mil, então, numeral, não vai ocorrer crase antes, tá? Isso eu sempre digo para os alunos, espero que não sou machista, eu tento não ser machista na maioria das vezes, mas é uma coisa que faz com que vocês lembrem sempre. Lembrem-se sempre de para Ana Pelada. Por que para Ana Pelada? Se vocês puderem substituir aquele a por para a, na, pela ou da, vai ocorrer crase. Professor, sempre? Não, não é sempre. Mas quase sempre, tá? Por isso que por isso que é mais importante saber quando não pode ocorrer. Porque aí a gente faz essa troca, se eu puder substituir por para a, na, pela ou da, se substituir é porque ocorre crase. Como assim? Ó, vamos à praia. Eu posso dizer vamos para a praia, vamos na praia, vamos pela praia. Então eu posso substituir por qualquer uma desses do para Ana Pelada. Então neste a vai ocorrer crase. Ainda, voltamos a casa à noite. Ó, voltamos a casa pela noite, na noite. Então vai ocorrer crase. Outro caso que sempre fica em dúvida na palavra casa. Se a palavra casa não estiver especificada, não vai ocorrer crase. Agora, se ela estiver especificada, se eu disser depois de quem é a casa, se tiver alguma coisa que especifique, depois vai ocorrer crase. Então, por exemplo, ó, voltamos à casa de meu pai à noite. Voltamos para a casa de meu pai pela noite. Voltamos na casa de meu pai pela noite. Voltamos da casa, sei lá. Se vocês puderem substituir por para, na, pela ou da, é porque ocorre crase. Então usem esse macetezinho aí do para Ana Pelada, tá? É uma forma de identificar.
Então, o que eu preciso saber quando não ocorre? Se não tiver nenhum motivo de não poder, então eu posso utilizar. Antes de lugar, qualquer lugar que seja, estado, país, cidade, tem uma musiquinha que diz assim: vou a, volto da, crase a. Tem crase. Vou a, volto de, crase pra quê? Não vai ter crase. Crase pra quê? Como é que eu utilizo isso? Então, ó, vou à Bahia. Eu volto da Bahia. Se eu volto da, crase a. Vou à Inglaterra. Eu volto da Inglaterra. Volto da, crase a. Então vai ocorrer crase. Quando é que não vai ocorrer? Vou a Pelotas. Volto de Pelotas. Se eu volto de, crase para quê? Não ocorre crase. Vou a Buenos Aires. Volto de Buenos Aires. Se eu volto de, crase para quê? Não vai ter crase. Tá? Então é bem simples assim. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não vai ter. Se eu disser volto de, não vai ter. Tá? Antes de hora, que sempre gera dúvida também. Ó, o evento será às 18 horas. Ah, e outra coisa bem importante que as pessoas costumam errar. A abreviatura de hora é só o H. Não é HS, não é HRS. Não precisa ter ponto depois. Aqui sempre tem ponto, que reparem que é o final da frase. Mas se for no meio da frase, o horário não tem por que ter ponto. Ó, olha aqui, está no meio da frase, não tem ponto, é só o H. Se é hora, é só H. Se é minutos, é MN, ponto. Não, ou melhor, o ponto não precisa. Ponto significa que não precisa nada, tá? É só H, MN e S para segundos, se for necessário. Então, não utilizem H, HRS, HS, não. E nem M ou qualquer outra coisa para minutos, é MN, tá? Então, ó, o evento será às 18 horas, a cerimônia ocorrerá às 20h30, a aula será das 14 às 16. E quando que não vai precisar da crase? Ah, professor, mas aí diz que é facultativo. É facultativo. Mas qual é a exigência para a ocorrência da crase? Ter a preposição, né? Eu fazer a junção ali da preposição com o artigo. Se aqui eu estou colocando a preposição antes, não tem por que eu colocar a crase aqui. Então a aula será das 14 até às 16. Eu não preciso colocar o acento grave aqui, porque eu já coloquei a preposição até antes. Tá? Então não há necessidade, certo? Então, entre horas, vai ocorrer crase quase sempre, com exceção se tiver um até antes. Que é opcional, se quiser colocar pode, porque a maioria das gramáticas aceita, tá? Eu não gosto. Outra coisa, das horas. É sempre o H, não precisa 2 pontos, não precisa nada. É 14H, 30min, se for o caso. Ou só a hora, só H, tá? Não precisa colocar mais nada. Entre datas não vai ocorrer crase. Ó, o evento será de 10 a 15 de junho. Ó. Toda vez que tem um D antes, não ocorre crase. Fique atento à data. Ó, fique atento a alguma coisa. Então aqui tem crase. Será de 12 a 20 de maio. Ó. Entre datas não ocorre crase. Tá? Não vai ocorrer nunca entre datas. Antes de palavras no plural. Aqui eu preciso ter um cuidado. Se a palavra, por exemplo, digo isso a todas as meninas. Ó, digo para todas as meninas. Só tem uma preposição, para. Agora eu digo, se eu disser diga isso às meninas, eu posso dizer diga isso para as meninas. Lembre-se lá do para Ana Pelada. Para a ocorre crase. Tá? Então, ó, para todas as meninas, então não vai ter. Porque ó, o A está no singular e depois vem o plural. Aqui o A está no plural, ó, as. Por isso que ocorre crase. Porque eu digo isso para as meninas. Aqui é só para todas as meninas, então não vai ocorrer. Então, em geral, antes de palavra no plural, não vai ocorrer crase. A não ser que o A esteja no plural também. Tá? Ocorre crase antes de pronomes possessivos. Ó, refiro-me às minhas atribuições. Então, minhas, pronome possessivo, ocorre crase. Tenho muito apego às minhas coisas. Ó. Minhas, pronome possessivo, ocorre crase. Fale assim as tuas companhias. Ó. Tuas, pronome possessivo, então ocorre crase também. Então, antes da maioria dos pronomes possessivos, pode ocorrer crase. Tá? Então é isso. A ideia era um vídeo ser bem curto.
Lembrem-se sempre, então, do para, ana, pelada. Se eu puder substituir por para, a, na, pela ou da, aquele azinho é porque ocorre crase. Se for antes de lugar, vou a, volto da, crase a, tem crase. Vou a, volto de, crase para quê? Não vai ter crase, tá? Então é mais ou menos isso. Eu preciso estudar, obviamente, que todas as regrinhas. Mas esse é um macete fácil para eu conseguir tentar, pelo menos, me lembrar. Ou quando ocorre e quando não ocorre, tá? Importante, o a partir, que as pessoas insistem em colocar crase antes do a partir. Partir é verbo. Antes de verbo não vai ocorrer crase. Então, a partir não tem crase. É separado e sem crase. Tá, gente? Então é isso. Obrigado. A ideia era o vídeo ser bem mais curto. Vão colocando aí quais são as dúvidas de vocês. Já tenho algumas ideias para os próximos vídeos. Tá? Obrigado e até mais.